Estamos chegando com mais uma reflexão de hoje em nosso programa. Quero aqui, de uma forma especial, trazer um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. Você que tem a sua Bíblia, quiser me acompanhar, capítulo de número 17. Vamos ler aqui o texto na versão NVI. Eu quero usar essa versão hoje para trazer a reflexão aqui do programa e tenho certeza que essa palavra, essa mensagem vai falar ao nosso coração. O texto no capítulo 17, versículo de número... Eu quero ler o versículo de número 10 como base, mas depois nós vamos trazer outros versículos. E o versículo diz assim, Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, é muito bom quando você tem várias versões da palavra de Deus, porque você faz uma comparação daquela tradução que fica melhor para aquele versículo. E aí traz uma clareza daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através de um determinado texto, de um determinado versículo. E essa versão da NVI, ela me chamou a atenção porque uma das coisas que às vezes a gente não entende é que tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele examina primeiro o nosso coração e a nossa mente. E por que o Senhor faz isso? Porque Ele quer saber o que se passa nos nossos pensamentos. O que nós enxergamos a respeito daquela situação. Quando você está clamando, qual a motivação daquele clamor? O que está te levando a buscar por aquele milagre? E tem muitas pessoas que se esquecem desse detalhe que faz toda a diferença. Antes do Senhor fazer qualquer coisa na sua vida, Ele vai examinar o seu coração. Ele vai observar a sua conduta, o seu comportamento em relação àquilo que você está pedindo. Isso tanto serve para quem quer ser recompensado ou quem deseja ser abençoado em alguma área, como também serve para aquele que vai ser castigado por Deus, punido por causa do seu comportamento, por causa da sua conduta. Ou seja, se a sua conduta ela é correta aos olhos do Senhor, e quem diz isso não sou eu, é a palavra, o Senhor vai te abençoar. Se a sua conduta ou seu comportamento não está de acordo à palavra, das duas, uma, ou Deus vai lhe corrigir, lhe castigar, ou Ele vai fazer com que você espere para que você possa receber algo. Vai depender da sua atitude, do seu comportamento. E as pessoas não se atentam para isso. A palavra está sendo muito clara nesse texto do capítulo 17 de Jeremias, o versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração humano, que examina a mente do homem, para recompensar a cada um de acordo com o quê? A sua conduta, o seu comportamento. Se você tem um comportamento incompatível com aquilo que você está pedindo, você não vai receber. Se as suas obras são más, coisas boas você também não vai receber. E se você continuar lendo esse capítulo, porque aqui o Senhor tinha liberado essa palavra para retratar o pecado de Judá. Porque alguém pode chegar para mim e falar, olha, mas esse texto aí está se referindo à nação de Judá. Sim, mas você entende
como Deus agiu quando a nação de Judá se inclinou para a idolatria, rejeitou a palavra de Deus, como Deus agiu com eles. Não é diferente como Deus age conosco, com as nossas falhas, com o nosso pecado, com o nosso comportamento. Porque a palavra também diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Logo eu concluo que, da mesma forma que Deus age, Deus agiu no passado, melhor, em relação aos pecados da nação de Judá naquele tempo, Deus age em relação ao nosso pecado também. O comportamento que Deus exige, que Deus exigiu daquele povo naquele tempo, Ele exige também hoje, que nós possamos olhar para a palavra, procurar obedecer, se esforçar para ter uma mesma unidade de pensamento, né? Pensar de forma certa, porque isso vai ser critério sim para Deus fazer algo na nossa vida. Só que as pessoas acham que elas podem levar a vida de qualquer forma, né? Desejar o mal do próximo, caluniar uma pessoa e querer ser abençoado por Deus. Sinto muito, Deus não vai fazer nada numa vida ou na vida de quem age dessa maneira. Você calunia a pessoa, você deseja o mal do seu próximo, você quer tirar vantagem nas coisas e você quer que Deus te abençoe. Não vai acontecer. A não ser que você conquiste coisas por meios ilegais, por meio desonestos, por meio corrupto. Mas pela mão de Deus não. E se você quer obter ganho por meios desonestos, a palavra aqui também tem uma palavra para esse tipo de pessoa. Se Deus examina a nossa mente, o nosso coração, para dar de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, se uma pessoa age de forma desonesta, o que ele vai receber da parte de Deus? Pensa comigo aí. Se uma pessoa tem uma conduta errada, ele acha que ele vai receber alguma coisa da parte de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. É por isso que eu falo que uma pessoa que está dentro da igreja, mas não muda o seu coração, ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Se você continua sendo fofoqueiro, caluniador, enganador, desonesto, está lá louvando, achando que Deus não está te vendo, você está tampando o sol com a peneira. Você está tampando o sol com a peneira. Deus está te enxergando. Não adianta você ter um coração desonesto, porque Deus te conhece. Não adianta. Porque o que Deus mais requer de nós é a nossa atitude. Não adianta você falar que crê em Deus, que ama a Deus, se a sua atitude, se o seu comportamento não traduz o que você fala. Eu amo a Deus. Jesus é lindo demais. Mas de uma hora para outra eu tenho um comportamento inadequado. Eu falo mal. Eu começo a pensar coisa ruim de alguém. Eu começo a suspeitar mal das pessoas. Sem um motivo, sem um porquê. E eu acho que Deus se agrada daquilo de forma nenhuma. De maneira nenhuma. A nossa conduta, o nosso comportamento tem que estar alinhado com a vontade de Deus, ou seja, com a palavra de Deus para a nossa vida. Eu já falei aqui no programa que antes de Deus agir na vida de alguém, Ele vai observar o seu coração. Ele vai ver se o seu coração é um coração que alimenta coisas boas. Quando a palavra diz que você deve ter a mente de Cristo, não é por acaso. Não é por acaso. A nossa mente, ela é dividida em 3 coisas.
espírito, alma, entendimento. O espírito que habita em todo ser humano, ele é que te leva a se aproximar de Deus. É ele que desperta você para a necessidade de que você precisa de ouvir a palavra de Deus, que você precisa se aproximar de Deus. O entendimento, os seus pensamentos, falar dessas duas coisas, o seu pensamento é aquilo que você alimenta de bom ou de ruim, porque os pensamentos geram atitudes. Se você alimenta a sua mente com coisa ruim, qual vai ser a sua atitude? Eu estou passando o básico. Eu digo que é uma lição básica que o ser humano tem que entender. Se você alimenta o seu pensamento com coisas ruins, logo as suas atitudes serão ruins. Preste atenção nisso. Isso é básico. Se você alimenta a sua mente com coisas negativas, com pensamentos negativos, em algum momento você vai ter um comportamento errado. Você vai fazer alguma coisa que desagradará a Deus e alguém que está do seu lado. Você tem que ter um entendimento de avaliar. O que é o entendimento? É você avaliar o que você está pensando. Você tem que avaliar. Você pode até ter um pensamento negativo, algo ruim, mas você tem que avaliar. É bom eu continuar processando essa informação dessa forma? Isso vai me causar bem ou mal? Isso vai me trazer algum benefício? Alimentar a raiva de alguém vai me trazer algum benefício? Lembre-se que nesse momento Deus está sondando o seu coração. Ele está esperando que tipo de conduta você vai ter com esse pensamento. A partir do momento que você tem uma conduta errada, xingou o seu próximo, ofendeu, falou mal, maquinou mal, tentou planejar, tirar a vida de alguém, Deus está sondando você. Ele está vendo o que você está pensando. E se esse pensamento virar um comportamento, vai gerar uma punição da parte de Deus. Ou uma recompensa. Você está entendendo? Como a palavra de Deus é clara. E você ignora esse tesouro que está aí nas suas mãos. Ao alcance das suas mãos. Interessante. Eu quero trazer um versículo aqui. Só para você ter uma ideia. No Êxodo, no capítulo 7, versículo 3, o Senhor fala por meio da sua palavra. Olha só. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Aqui o Senhor está se referindo que ele interferiu no coração de Faraó para que não libertasse o povo, a nação de Israel, que vivia escravizada no Egito. E o Senhor falou por meio de Moisés que ia endurecer o coração de Faraó com o propósito de não deixar o povo ir. Tem situações que Deus permite ou ele interfere para mostrar quem é aquela pessoa para você. Para quê? Para que você abra os seus olhos. Geralmente Deus faz isso com aquelas pessoas que não conhecem a sua palavra. E ele, quando tem o seu servo ou a sua serva, ou um homem ou uma mulher que conhece a sua palavra, ele mostra para você como é o coração daquele que não teme ao Senhor, para que você veja e tire as suas conclusões. Porque o que aconteceu com Faraó? Quando Deus apertava ele, através das pragas, do sofrimento, ele aliviava, dizendo que ia permitir que o povo fosse embora com Moisés. Moisés foi o libertador de Israel. Só que quando as coisas amenizavam,
ele logo apertava o povo, dizendo que não ia mais deixar o povo ir. Ou seja, voltava atrás, através daquilo que ele tinha dito. Era um homem que não tinha palavra. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não têm palavra? Que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Mas Deus estava mostrando para Moisés o coração de Faraó, como ele era. Tem muitos assim que têm o coração de Faraó. Quando Deus aperta, o cabra fica manso, afina, fica sossegado. Aí quando Deus frouxa a corda um pouquinho, ou seja, folga o cabresto, folga a corda ali no cabra, ele começa a se achar o dono da razão, começa a querer oprimir as pessoas, começa a querer humilhar. Ou, no caso da mulher, começa a querer se achar a dona da razão. E aí Deus vai mostrando para você. Você está vendo aqui como é que essa pessoa age? Você está vendo o comportamento que ela tem? Eu só estou te mostrando para você ver em que terreno você está andando. Eu só quero que você enxergue para você ver com quem você está lidando. Para quê? Para que você pese nas suas decisões. Para que você avalie as suas escolhas. Para que você não venha dizer que eu não te avisei. Não tem como você negociar com aquele que não se sujeita à palavra de Deus. Na hora da dificuldade, ele vai te colocar em aperto. Na hora da dificuldade, ele vai te colocar numa situação complicada. Então Deus mostrava para Moisés, para ele entender que não era pela força do braço dele, mas era pela força do Senhor. Porque Deus sabe o plano que se passa no coração do homem. E aí, tem alguns outros versículos. Por exemplo, um versículo antes, nós lemos o texto base, Jeremias capítulo 17, versículo 10. No versículo 9, no versículo anterior, o Senhor vai dizer uma coisa aqui. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Fica uma pergunta no final do versículo. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí, no verso 10, vem a resposta, que foi o texto base que nós usamos para essa mensagem. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta ou de acordo com as suas obras, com suas ações, em outras versões. Vai dizer isso. Só tem uma forma de lidar com um coração que é enganoso. Como, irmã Edmilson? Entregando ele a Jesus. Tá vendo como as coisas se encaixam? Tá vendo como o quebra-cabeça vai sempre apontar para uma direção? Qual a direção? Jesus Cristo. A Bíblia sempre aponta para Jesus. E é nesse ponto que eu quero chegar. Qual é a forma de você mudar esse comportamento? É entregando o seu coração a Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não tem outra forma. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo agora aí na porta do seu coração. Você está pensando a respeito dessa palavra. É Jesus batendo. Se você abrir a porta, o que vai acontecer? Se você abrir a porta, se arrepender, e para se arrepender tem uma coisinha que o ser humano não gosta de fazer. Como é que eu me arrependo? Me humilhando. Aí eu pergunto, quem gosta de se humilhar? Ai, mas poucos, né? Pois é.
Aí para Jesus entrar nesse coração, você precisa se humilhar, porque arrependimento não vem antes de humilhação. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não se humilhar, não existe arrependimento. Tem que se humilhar. E aí você tem que reconhecer, desarmar, abaixar como que eu posso falar? Abaixar o ego, né? Rebaixar o ego. Jogar ele lá embaixo. Se humilhar e falar assim: eu sou um trapo. Eu sou nada. Eu preciso de Jesus na minha vida. É por isso que poucas pessoas se sujeitam a Deus, porque para se sujeitar você precisa se humilhar. É como se a palavra ela faz você se curvar, se colocar com a cara no pó, com a boca no chão, para você entender que você não é nada e que só Jesus é grande. E nesse momento você precisa se humilhar. Por que muitas pessoas morrem sem Jesus? Porque não se humilham. Elas não conseguem. Tem pessoas que têm o ego, o orgulho é tão elevado que ela não consegue se humilhar. Eu falo de coração. Eu não estou falando apenas você fazer uma coisa, um ato, um gesto mecanizado das coisas. Como se você quisesse fazer um negócio. Eu vou fazer isso aqui para ver se... Não. Com Deus não é assim. A humilhação é de dentro para fora. Tem que haver uma mentalidade de humilhação. Eu tenho que reconhecer que a minha atitude não condiz com aquilo que o Senhor espera de mim. Então eu me esvazio, eu me humilho, falo: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, e eu peço perdão de todo o meu coração. Eu agi errado. Não era para mim ter feito, falado, mas eu errei, Senhor. Me perdoa. Me dê uma oportunidade. Não permita que eu permaneça nesse estado. Eu me emociono quando falo disso, irmãos. Porque nós somos falhos. Nós não somos juízes de ninguém. Nós vivemos num mundo onde nós também vamos ser julgados. Não para ser condenado. O crente não é julgado para ser condenado. O crente é julgado para ser recompensado. Aqueles, porém, que não se sujeitam a Cristo, que não se volta para Jesus, que resiste ao Senhor, ao senhorio de Deus sobre suas vidas, esses, infelizmente, vão ser julgados para ser condenados. Irmãos, as pessoas vão ser condenadas porque rejeitaram a Cristo. Tem pessoas que não entendem. Deus não tem interesse em condenar ninguém. A própria palavra diz que a vontade de Deus era que todos pudessem ser salvos. Todos, sem distinção de raça, de cor, de nacionalidade. Mas, infelizmente, tem pessoas que se colocam na condição de ser condenado, porque resiste à palavra, resiste a Jesus. Eu tenho plena convicção de que essa palavra está alcançando o coração de pessoas que precisam tomar uma posição. O que você quer mais? O que você está esperando para reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida? Eu li esse texto, mas eu quero dizer para você
que nós não podemos melhorar por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus para nos ajudar. Sozinho nós não conseguimos ser uma pessoa melhor. Não pense que você vai se tornar, eu vou melhorar. Não existe mudança por si só. Você precisa de Jesus para te ajudar nesse processo. Não é algo que você consegue pela força do seu braço ou pela placa de uma religião, de uma igreja. Só Jesus pode transformar a vida do ser humano. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você possa refletir a respeito desse texto e que você possa mudar através da sua atitude. Qual a primeira atitude que Deus espera de mim agora? Que você se humilhe. Se você se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, você não consegue fazer isso. Você tem que romper. Se você estiver preocupado com a vergonha, quer uma vergonha maior do que aquela que o seu pecado produz, e mesmo assim você faz, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Se arrependa. Se humilhou, se arrependa. Está disposto. Há um processo de humilhação de dentro para fora de você? Sim. Então se arrependa. Fala assim, eu me arrependo. Eu me arrependo desse caminho, dessas escolhas que eu tenho feito, desse comportamento que eu tenho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso de Ti. Tem um hino tão bonito do diante do trono. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê uma nova oportunidade. Eu preciso, Senhor. Tem pessoas que estão tão perto de receber receber o milagre, só precisa entender que esse processo de milagre vai depender da sua humilhação. Irmã de mim, isso é tão difícil para mim. Tem pessoas que quando começar a se humilhar, as lágrimas vão sair dos olhos, vão escorrer pela sua face. Por quê? Porque era tão difícil para ela ter essa atitude, que a partir do momento que ela tomar essa atitude, ela vai se emocionar. Ela vai chorar muito. Irmãos, queridos ouvintes, o processo com Deus é assim. Ninguém pode resistir ao Senhor. Ninguém pode. Não tente mascarar uma coisa que diante dos olhos de Deus você está nu. Deus está te vendo. É impossível o homem esconder algo daquele que vê tudo. Deus te enxerga no mais íntimo do seu ser. Ele conhece todas as suas motivações. É impossível você esconder algo de Deus.
Tem tantas pessoas que andam presas pela culpa. Tantas pessoas que vivem presas pela mágoa, pela raiva, pelo ódio. Se liberte disso. Para se humilhar, mas eu vou precisar pedir, para mim me humilhar, eu vou precisar pedir perdão. Rompa com isso. Peça. Mas eu não quero me humilhar, e você vai viver com esse sentimento de culpa no seu coração até quando? Não vale a pena. Aí você está destruindo seu relacionamento, destruindo seu casamento, destruindo a sua vida porque você não quer se humilhar. Se você não se humilha para quem você vê, você vai se humilhar para Deus, a quem você não vê. Tudo é uma questão de comportamento e atitude. Deus sonda e observa. Deus não vai te colocar sobre coisas grandes na tua vida. Aliás, Ele não vai fazer coisas grandes na sua vida se você não aprender a ter pequenos gestos, pequenas atitudes, cuidar das pequenas coisas. É um processo de crescimento. Para Deus fazer coisas grandes, você tem que aprender das pequenas. É assim que funciona. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você possa se voltar para Cristo, se humilhar, se arrepender. Ele está pronto para te perdoar, sempre pronto para te perdoar, enquanto você tem o dia de hoje. O dia de hoje como oportunidade. Então, se humilhe, porque Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Deus te abençoe.